Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Olá, estamos aqui no nosso programa Debate Público, aqui no nosso CBL, Coletivo Bancada do Livro, sempre trazendo aqui um vídeo por semana, para a gente poder estar fazendo aqui discussões, né, que possa ser interessante aqui e que possa estabelecer e conseguir aí alcançar, né, para que nós possamos fazer alguma discussão aqui que seja interessante não só para nós, como para todas as pessoas que acompanham aí o nosso canal, o Coletivo Bancada do Livro. Eu vou trazer aqui, como sempre, os parceiros aqui, né, o Serginho e o Cipriano. Vamos começar aqui com o Cipriano. Cipriano, saudar aí a nossa audiência. Olá, Sérgio, olá, Isaldir, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, aqui mais uma vez para a gente conversar sobre o nosso cotidiano, para dar aquela contribuição para melhorar o lugar em que pisamos. Só como o Serginho gosta aí de falar do Corinthians, ontem teve uma coisa inusitada, né, Serginho? O Corinthians torcendo pelo Palmeiras, ali na Palmeiras e Cruzeiro, para garantir já a sua classificação ali no grupo necessário para a Libertadores. Mas parece que não foi suficiente, não. Mas ajudou, né? O Corinthians acabou, já está classificado lá para a fase de repescagem lá da Libertadores. Ô, Serginho, saudar então o pessoal aí. Olá, meu pessoal. Eu vou contar uma coisa para vocês. Cada vez que eu faço o nosso programa, eu fico incomodado. Hoje estava conversando com o professor Isaldir, alguns momentos dizendo, eu sou do tempo que o cara era atrasado, avançado, e quando o cara era avançado demais, vai que era doido. Agora, o mundo resumiu, então é um pessoal que diz que é de esquerda, um pessoal que diz que é de direita, aí tem extrema direita, extrema esquerda, extrema não sei o quê, mas frigir dos ovos. O mundo continua o mesmo, não se dialoga sobre os temas que diz que não sei o quê, é tudo meio assim. O cara que pensa que deve existir uma coisa e o outro que pensa que não deve existir, mas debater de fato ninguém debate nada. Eu estou incomodado. É verdade. No fundo, a discussão ainda é marxista, ainda é luta de classe. Então é difícil a gente sair aí ou tentar inventar uma outra forma de melhor interpretar a sociedade. Pois bem, como eu já disse aqui inicialmente, nós estamos sempre trazendo aqui um tema para discutir, e a nossa proposta, né, para fazer a discussão hoje é a economia circular, o futuro verde do Brasil. Então vamos tentar fazer aqui uma discussão, né, para tentar trazer essa questão, né, para que nós possamos iniciar aqui o debate e também fazer com que essa discussão possa estar evoluindo. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje, economia circular e futuro verde do Brasil. Só para poder fazer aqui algumas questões iniciais e está sempre colocando aqui os conceitos simples aqui de economia circular, lembrar então que quando a gente fala de economia circular, nós estamos falando de um modelo, né, que busca eliminar o desperdício, manter os recursos em uso por um maior tempo possível, né? Então essa é uma questão quando eu falo de economia circular, estou falando disso. Em contraponto, né, como a gente chama de economia linear, que é o que nós temos em voga, ou também economia tradicional, né, que segue o ciclo de extrair, descartar, né, então, quer dizer, a economia circular tenta promover o reaproveitamento e também a questão da sustentabilidade. E nesse aspecto, fazendo aqui sempre o resumo do resumo, busca reduzir, né, a produção de resíduos, e também ter um menor impacto ambiental. E, claro, não se faz isso sem inovação. Quando a gente estava pesquisando essa questão, o Serginho e
Adriana, eu lembro que quando as primeiras vezes que eu ouvi falar de economia circular, se discutia basicamente, claro, o produto pudesse ser utilizado por mais tempo, então, tipo assim, se eu tenho um carro, então eu vendo esse carro para outra pessoa, essa pessoa vai usar o carro, eu compro outro, e aí eu também posso estar comprando também um carro já usado. Um outro exemplo, acho que seria bem clássico, né? É de roupa, né? O brechó, então, enfim, a roupa vai poder usar mais, consequentemente, vai, vai gerar menos resíduo e tal. Só que agora, essa discussão tomou uma proporção muito grande, né? De termos de quando vem à tona essa questão de sustentabilidade, isso virou uma discussão da economia circular, virou uma discussão de bilhões. Né? Então, não é uma questão de consciência, é uma questão de tentativa de mudar o modelo de produção, né, e de consumo, para consumir produtos mais duráveis e tal. Então, essa é uma questão que hoje tomou uma proporção gigantesca, gigantesca, e nós vamos tentar trazer isso aqui. Para a gente poder fazer essa discussão, então eu vou colocar aqui uns links nos sites, né, para a gente poder começar a ver como isso é tratado, como isso é visto, né, e aí a gente vai também dando aqui a nossa opinião. Isso aqui está no blog, que chama Mata Nativa, no site, onde estão dizendo da economia circular o caminho para um futuro sustentável. Então aqui está fazendo essa discussão, como eu disse, hoje essa discussão é uma discussão global, né, e muito grande, simplesmente o cidadão ou a pessoa, né, fazer durar mais os produtos que ela utiliza. Então, está sempre pensando, e aqui também está um pouco daquilo que eu já falei anteriormente, né, dessa questão de comparar os dois modelos. E aí tem falando aqui, a busca, né, utiliza estratégias, né, principalmente para novos produtos, para remanufaturar, para reutilizar, né, para reciclar. Hoje é uma discussão bastante forte. Uma outra questão aqui é que isso também está, né, nos objetivos sustentáveis, de desenvolvimento sustentável da ONU, né, que traz aqui os princípios aqui, né, água limpa e saneamento, que é uma questão também, né, muito cara aí para a população. A maior parte da população no mundo tem dificuldade para obter água e também saneamento. Energia acessível, energia limpa, consumo e produção responsáveis, né? Eu acho que essa é uma situação também importante. Ação contra a mudança global do clima, que isso está bem em voga nos dias de hoje, né? Essa questão aqui também, que é o ODS 15, preservação e sustentação dos ecossistemas terrestres são favorecidos pela economia circular, que promovem práticas de gestão responsável, né? Essa aqui é a questão da vida terrestre. E aqui coloco também os princípios fundamentais aí da economia circular, como a durabilidade dos produtos, design para durabilidade, reutilização, reciclagem, sistema de ciclo fechado, né, para que eu não seja naquele processo de extrair, produzir, consumir, e, claro, sempre a inovação tecnológica como princípio. Outros benefícios que esse site coloca, né, para a economia circular, redução do impacto ambiental, que essa é uma busca assim, incessante aí, né, para que possa ampliar a preservação, né, eficiência econômica, né, ou seja, que os processos sejam eficientes, né, que a economia também possa melhorar com isso também, né, empregos verdes aqui, que também é um objetivo, né, e aí depois coloca aqui os desafios, né, e os desafios para a implementação, tem barreiras culturais mesmo, né, e educacionais, quer dizer, educar para a sustentabilidade, educar para a economia circular e obviamente, as barreiras culturais, né, a cultura do consumismo, você tem que quebrar ela nesse processo. E outra coisa que também são os mercados, né,
dificuldades para regular mercado, para os governos também terem posturas aí de sustentabilidade e, claro, a inovação, que é sempre necessária aqui para que se possa dar conta, né, que que a economia circular tenha futuro. Então, sem tecnologia, sem informação, sem inovação, é quase que impossível se estabelecer isso. Pois bem, como eu disse, que a gente ia colocar algumas questões aqui, começar para fazer a nossa discussão, vou trazer aqui o Cipriano para a gente poder começar a fazer esse pontapé aí, ô Cipriano. Então, Isaldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, eu queria começar a dialogar aqui sobre essa temática da economia circular, trazendo dois exemplos de pessoas simples do dia a dia, né? Um é o seu Vitor e outro é a Cristina. E quem são essas duas pessoas? O seu Vitor, ele trabalha com a limpeza de terrenos urbanos, né? Aí, Gramado, tudo. Quando ele está nas casas, ele recolhe bastante resto, né, de grama, de mato, tudo ali que ele corta, tudo esse vê. Hoje ele estava aqui que é por perto, e ele tirou uma carroça cheinha, né, de grama que sobrou aí do terreno que ele estava limpando. Isso para a gente ver. Então, pensando na cidade, quantas residências tem Gramado na frente que recolhe isso, para onde vai esse acúmulo de lixo tirado, né, para limpar as margens das residências. A Cristina é uma que ela colhe restos de móveis que estão deixados e faz daqueles restos outros móveis. Por exemplo, se tem um armário, ela vai e desmancha e aproveita retira as partes podres, né, e faz outros móveis menores, cadeiras, estantes, criado mudo, essas coisas. E isso para a gente ver do ponto de vista assim chama do micro, né, da vida cotidiana, o que se gera, né, o que pode ser reaproveitado, o que se gera de lixo na sociedade atual. E a outra coisa a gente pode pensar também, quando fala assim, olha, nós estamos num sistema chamado sistema capitalista, que ele produz, em produção, cria necessidade, primeiro que cria a produção de bens não duráveis, e logo se perde a sua vida útil, né? E se a gente pensar isso na indústria automobilística, por exemplo, está sempre inovando, para onde vai? Nós estamos agora, por exemplo, o Brasil vive um momento de aquisição, de produção, de aquisição de automóveis que as ruas nem cabem mais. Agora, imagine daqui uns 30 anos para onde vai todo esse lixo, né? Ficou acumulando. A outra coisa que pode pensar também é a própria produção da terra, né? A produção que se faz com reaproveitamento, né, para adubo orgânico, né, dos restos da fauna e da flora. E a urbanização, né, que a gente vê aqui, nós estamos aqui em Uberlândia, por exemplo, a água que vem da chuva, né, ela cai diretamente aqui numa avenida chamada Rondon Pacheco, e se transforma em um rio e gera danos, né, para os moradores, para a população como um todo. Isso para a gente dizer que o conceito de economia circular seria o quê? O reaproveitamento, né, dos bens naturais, ou dos bens produzidos, para que ele volte a ter nova vida útil. Isso até tem um princípio lá da química, né, que acho que é o Lavoisier, que fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, seria mais nesse sentido para entender, e é uma forma, né, a necessidade pelo reuso, pela reciclagem, pelo reaproveitamento, é uma forma de se tornar sustentável, né, a produção econômica e que hoje está aí como sendo uma nova proposta de produção da sociedade, né? Isso para que as próximas também tenham uma relação com as futuras gerações, para que as gerações atuais transmitam, né, às gerações futuras um mundo mais sustentável, um mundo viável, porque o sistema, que é contraponto, né, só para fechar, é contraponto da economia circular com a economia tradicional,
a produção econômica tradicional, é que a tradicional nesse sistema capitalista é de sugar os bens da natureza e eles vão se esgotar, esses bens se esgotam, né? Veja a produção de petróleo, por exemplo, né? Então é isso que a economia circular representa, um modo de produção pelo aproveitamento, uso e reuso, reciclagem dos produtos postos no mercado, produzidos e postos no mercado, para que seja reutilizado, produzindo novos bens, e assim fazendo uma relação de produção, consumo e políticas públicas, que nós vamos falar um pouquinho em seguida. Perfeito. Acho que você colocou bem essa questão, né, tentando ampliar a questão do conceito, até porque a forma que isso está sendo colocado hoje está sendo como uma nova marca, digamos assim, para o capitalismo, né? Então, e para isso é necessário, como sempre, né, o sistema vive do dinheiro público, né, o Estado a favor do sistema. Então, quer dizer, há políticas públicas para que possa ser implementado isso que nós estamos falando aqui, ou que se fala, né, de economia sustentável, enfim, para que o sistema possa se reinventar, é necessário que o Estado esteja engajado. Ô, Serginho, para a gente começar aí, você também fazer aí, Serginho, inicialmente essas questões mais gerais aí, para estar se colocando sobre essa questão da economia circular. E outra questão também que eu acho que a gente já pode começar a falar, Sérgio, é como que isso se enquadra dentro, né, dessas nuances, vamos dizer assim, do próprio sistema capitalista, Sérgio. Nós vamos buscar mais um pouquinho para a gente ver o que acontece. O sistema capitalista ele não é muito bom em previsibilidade de muito tempo. Só que agora você tem alguns dados interessantes, por exemplo, a gente sabe já de todas as pesquisas de que até meio desse século a tendência é de subir 1,5 graus da temperatura. Ou seja, é preciso fazer alguma coisa, é preciso continuar produzindo e dar ciclo. E aí você olha bem o que está ocorrendo. Os caras não são bobos nem nada, então hoje você tem o quê? As próprias monoculturas, hoje elas já começam a trabalhar com o que a gente chama de agrofloresta, que é dar função à agricultura consorciada com a floresta. O gado, não mais o gado de 36 meses, mas o gado de 18 meses. Ou seja, o gado começa a produzir menos. E aí aquilo que a gente brincava antigamente, que o gado a gente aproveitava até o berro e hoje aproveita até o berro. Tudo é um ciclo de produção. E então a gente tem que entender o seguinte: não está se fazendo nenhuma revolução, nenhuma mudança de modelo. Está se fazendo o quê? Tentar dar eficiência no processo de produção e nos resultados do processo de produção. Ou seja, já se sabe que ou você começa a dar eficiência ao uso e à produção da água. Então, hoje você já vê falar o quê? Reuso da água. O que significa reuso? Quem reusa a água? Não é hoje mais só o pequeno produtor, ou aquele cara o cara do MST que reusa. Não, hoje esse é um processo de mais expansão. As empresas de agricultura já começam a reusar a água. Então, é todo um ciclo diferente, que não é só mais no pequeno, o ciclo também é nas grandes produções. E aí, lembrar bem que o exemplo mais interessante que nós temos é da latinha de refrigerante e cerveja, que num país igual ao nosso já é 90% reutilizado. O que significa isso? Porra, é dar ciclo de produção. Quer dizer, se você tem um país que tem sol os 12 meses do ano, o que você tem que ter? Energia solar para funcionar também no processo agrícola. Então, são mudanças
interessantes, mas que todas são dentro do modelo capitalista. Perfeito. E por isso que você colocou aí dessa questão da reaproveitamento, né, citando aí do caso das latinhas de alumínio, é tecnologia também, né? Se você consegue reaproveitar cada vez mais, são tecnologias, são inovações para que isso possa considerar ser possível. Se não se torna possível, o sistema, o próprio capitalista, o produtor de latinha, vamos dizer assim, esse negócio tem que ser eficiente, senão para ele não é interessante que ele venha a utilizar esse processo de reuso, sendo que isso vai custar mais caro do que se ele partisse, né, do sistema tradicional, extrair, produzir e consumir. Então, e daí a tecnologia, né, a inovação tecnológica vai colaborar com isso, né, então se torna um processo eficiente. Aqui, para a gente continuar, então, a nossa discussão, eu trazer aqui nesse que chama blog.esfera, empresas sustentáveis, 6 exemplos no Brasil e no mundo. Eu vou citar aqui essas empresas. Então, aí está falando, né, que essas são empresas que tá nesses objetivos, né, que a gente está falando aqui de sustentabilidade, e aqui traz as empresas que buscam, né, lucrar com isso, né, com essa nova, digamos, modalidade, né, que se abriu, que é a oportunidade de eficiência utilizando aí a sustentabilidade. O primeiro exemplo aqui é a Klabin, né, que é uma empresa produtora e exportadora de papel, né, para embalagem, é líder, né, do setor aqui no Brasil, é uma empresa bastante conhecida. Lojas Renner, né, que também é um grande varejista, né, no Brasil. Ela ocupa, né, rankings, aí, inclusive ranking global, de grande empresa, de distribuição aí, de produtos, principalmente tecido, no de roupa, né? A loja Renner, ela tem várias lojas, né? Aqui em Uberlândia mesmo tem lojas Renner, então, e muitas pessoas, né, têm lá o cartão Renner e tal, então é uma presença enorme aí, é a empresa que busca, né, fazer isso, né, investindo em rastreio de cultivo, né, da fábrica, da origem do algodão, né, até a ponta, né, de que é a hora que o consumidor está, o cliente, né, nas lojas da Renner. Papel Semente é uma empresa sustentável que está há 11 anos no mercado nacional e é pioneira na fabricação de papel plantável. Então, é um modelo aqui também que é semi-artesanal e tal, mas é uma referência aqui nessa sustentabilidade. Porque a Pentes, que é uma empresa também ligada com tecnologias, né, de sustentabilidade, que é uma marca, eles produzem calcinha absorvente para menstruação, né, está no mercado aí desde 2017. Então, são essas empresas que são empresas que colaboram aí, né, com esse processo de sustentabilidade. Outra que é a Patagônia, que é uma empresa de roupa esportiva, é uma empresa norte-americana, está no mercado aí há mais de 20 anos, também trabalha nessa perspectiva de sustentabilidade. Esse nome aqui que eu não treinei é Beyond Meat, são 6 empresas que nós estamos citando, né? É uma empresa, uma companhia de food tech sediada nos Estados Unidos. Então, você tem aqui empresas que são brasileiras, né? E tem 2 empresas aqui que são empresas internacionais e tal. Então, é só para mostrar aqui que essa realidade, né, dentro dessa perspectiva de empresas que tem esse papel, né, que tem tecnologia, que tem inovação, que trabalha aí nesse segmento aí de empresa, tem um propósito, né, de ser uma empresa sustentável. Então, para a gente também fazer um contraponto, né, também observar um outro lado dessa questão, eu vou trazer aqui também um outro
do site, onde a gente vai tentar fazer essa discussão, né? Que da mesma forma que existe essa questão da sustentabilidade, existe também algumas questões que a gente tem que estar atento, né? Para poder fazer a discussão. Eu vou trazer mais uma discussão aqui, mais um site, a gente fazer mais uma rodada aqui do nosso debate, da nossa discussão. É isso aqui, mercado de carbono, um remédio capitalista para a crise climática ou um passaporte para poluir. Então, isso é uma outra questão, né, que está dentro dessa discussão de sustentabilidade, que é o mercado de carbono, né, que isso já existe, ele já é uma realidade, né, que já foi, inclusive no Brasil, já foi até aprovado como que deve ser regulamentado e como que esse mercado deve funcionar. Mas eu trouxe esse aqui muito para discutir mesmo o próprio título mesmo, né? Embora que seja importante essa questão de mercado de carbono, essa questão de preservação, mas aí também tem o fundo aqui dessa discussão, que então, se as empresas que são poluidoras, ou os países que são poluidores, que historicamente, né, na história dos 300 anos de capitalismo, aí, eles estão nessa onda de poluição, então agora eles podem fazer o quê? Eles podem comprar créditos, né, de regiões ou de países, né, onde se preserva, minimamente tem alguma coisa preservada. No nosso caso aqui, a região principalmente norte do país, né, a região amazônica, também você tem regiões aí no próprio centro-oeste também que tem preservação. Então você tem o quê? Condições de fazer o negócio, né? Vender carbono. E quem? O poluidor do outro lado, comprar carbono. Então, se existe uma discussão, uma tentativa de fazer com que haja sustentabilidade, que haja preservação, que a própria presença humana na Terra possa ser preservada, do outro lado, né, tem o negócio. Aqui a gente sempre discute isso aqui, né? Todos os nossos vídeos acaba tendo aparece isso, né? Tudo vira mercadoria. Então, o carbono vira mercadoria. E aí, quem polui muito, compra de quem polui menos e vamos continuar poluindo. Então, essa é uma questão também que a gente tem que ver. Da mesma forma que nós temos empresas, né? Acabei de mostrar que trabalham na perspectiva da sustentabilidade. Então, tem empresas que vão fazer o quê? Comprar a sustentabilidade. Bom, Serginho, como eu acabei de mostrar aqui, então, da mesma forma que há todas empresas e todo um processo para investir em inovação na direção da sustentabilidade, mas, por outro lado, também, né, existe legalmente, né, um processo para poder fazer com que isso também se transforme numa mercadoria das mais simples do sistema capitalismo, que é comprar crédito de carbono. Então, os poluidores continuam sendo poluidores, né, e quem polui menos vende os seus créditos aí para que historicamente aí, o capitalismo, né, que sempre poluiu, vai continuar poluindo, sabe? Pois é, e vamos lá, duas questões fundamentais. A primeira é o seguinte: é bem-vinda a empresa que, em todo o seu ciclo, é, procura ser ambientalmente melhor, trata os seus resíduos, então, com isso, ela diminui a capacidade de poluir da empresa, coloca filtro nas suas chaminés. Então, isso tudo é muito importante e a empresa, evidentemente, que é, disputa o mercado com a juventude que consome seus produtos com bons olhos. E a empresa tem lucro. Então, não é almoço de graça, não. Agora, a questão do mercado de carbono é almoço de graça, sim. Porque a Noruega, por exemplo, né, compra, paga, não, que nós temos que financiar a Amazônia para tal, quer dizer, isso é comprar passagem na Lua.
Porque, na verdade, as empresas norueguesas continuam poluindo. Então, não está correto, não é bom. Comprar, por exemplo, uma empresa lá dos Estados Unidos polui lá para caramba e paga crédito de carbono para um município brasileiro que trata o seu lixo. Então, não vejo isso assim. Embora, né, como diz assim, quem vende seus produtos deveria pagar alguma coisa. Mas não vejo isso com bons olhos, não. Eu fico meio incomodado esse negócio de você vender, comprar, como diria, um pedacinho do inferno. Correto. Acho que é um pouco isso, né? Comprar um pedacinho do inferno, aí você vai estar garantido aí como empresa de sustentabilidade que você compra crédito de carbono. Ô, Cipriano, então nessa questão que nós acabamos de colocar aqui, né? Da mesma forma que você tem as empresas que investem, né, em tecnologia para garantir a sustentabilidade, você também tem empresas que faz outra ponta, né? Só compra o crédito e continua poluindo. Então, Sérgio, Aldir, amigas e amigos do coletivo Bancada do Livro, a gente pensar na linha do que trouxe aí o Serginho, pensar que, por exemplo, as empresas de celulose, por exemplo, podem comprar como propaganda e vender a ideia de que são defensoras da agricultura sustentável. Por outro lado, ao produzir grandes plantações de eucalipto, suga o lençol freático, né, daquela região, e também a riqueza, a riqueza da próprio solo, da terra, tornando áreas improdutíveis depois que retira o eucalipto, aquela suga toda a plantação, toda a capacidade produtiva da terra na produção de eucalipto para a celulose. É como se vê também, né, no objeto de hoje, alguns que defendem, que dizem que são contra o trabalho escravo, e quando vai nas suas propriedades, eles são também os que fazem essa exploração da mão de obra na condição de escravo. Então, ter cuidado, né? Que uma vez que se tornou algo rentável, dizer, somos pela produção ecológica, a produção sustentável, mundo sustentável, sociedade, se vende essa ideia e se propaga, e hoje a mídia é muito forte, né? Então, ter um cuidado. E eu queria trazer aqui também, quando se pensa, né, numa realidade, numa economia circular, tem que se pensar em políticas que também não sejam só para a iniciativa privada. Aí todos nós falamos, são grupos privados. E o poder público que faz para as comunidades, né? As comunidades as comunidades das pequenos produtores da agricultura familiar, por exemplo, para ter condições de uma agricultura agroecológica para os ribeirinhos, para os pequenos produtores no meio urbano mesmo, né? Tem outra coisa, o Sérgio traz uma coisa muito boa, dizendo que nós, o Brasil, já tem a capacidade tecnológica de uma sociedade agroecologicamente sustentável, ou dentro dessa linha da produção circular. Mas o que se percebe é que não há ainda as políticas públicas, né, para que isso se torne uma realidade. Por exemplo, nós estamos aqui na cidade de Uberlândia, que tem um pequeno trabalho aqui, a questão da reciclagem do lixo, né? E numa cidade que tem essa política, mas não atinge ainda a cidade inteira. Ainda não é e a maior parte, no outro programa que fizemos anteriormente, vocês lembram, a maior parte das candidaturas que se apresentaram para as prefeituras municipais esse ano não tinham nos seus programas projeto, né, para uma sociedade, que a gente trabalhou ali nesse debate, sociedades que sejam cidades sustentáveis, dentro dessa linha de produção, né, de reaproveitamento, de agricultura orgânica, de recolhimento do lixo orgânico, de aterro, o marco regulatório, que aí, acho que, se não me engano, em 2014, ainda não foi implementado por todas as cidades. Então, é aqui que cabe uma necessidade também de uma parceria entre o poder público, as instituições privadas, os consumidores e a sociedade civil em geral,
para que isso se torne uma realidade e se faça presente de modo que seja assim, uma rede, né? Uma rede entre os diversos atores da organização da sociedade, o comércio, o consumidor, a indústria da construção civil, por exemplo, né? A indústria de automóveis, a indústria de telecomunicação. Então, aqui há uma necessidade de ter redes interligadas. Bem lembrado, nós fizemos um vídeo aqui, né, sobre essa questão dos programas dos candidatos a prefeito da cidade de Uberlândia, como é que estava nos programas a questão principalmente dos efeitos aí da crise climática, né, se tinha alguém se preparando para oferecer alguma política pública nessa questão aí da crise climática. E a gente observou que realmente não era preocupação aí da maioria dos candidatos, inclusive o candidato que ganhou as eleições aqui em Uberlândia. Então, para a gente poder ir aqui para o último bloco, o último tópico, que é pensar um pouco nessa questão aí do futuro, então, da economia circular, o futuro da questão da sustentabilidade. Vou trazer aqui um outro site aqui, só para a gente poder fazer aqui um esquenta aqui dessa discussão. O IBER, Instituto Brasileiro de Energia Reciclável, então, traz essa questão, né? O futuro da economia circular no Brasil, o que esperar. E aqui a discussão aqui no texto é de que o Brasil tem condições plenas, né, de avançar nessa economia, na discussão, né, da economia circular e sustentável. E aqui coloca, né, inclusive já são políticas que já existem, né, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, aprovado em 2010, logística reversa, que é uma questão importante, né? Às vezes as pessoas perguntam, onde é que eu vou devolver aqui o eletrônico que não está mais funcionando? Eu vou descartar esse eletrônico, o que eu vou fazer com ele? Logística reversa, leva onde você comprou. Isso também acontece com embalagens e tal, né? O Sérgio gosta sempre de citar aqui o pessoal do agronegócio, né? Então, é responsabilidade de quem vende o veneno fazer depois o descarte correto da embalagem. Então, isso no Brasil já é lei, tem lei, né, de logística reversa, então o Brasil já tem perspectivas boas aí nessa questão. Nós citamos aqui também, né, iniciativas privadas, né, de empresas no Brasil que já faz isso, né, que já é forte nisso. Nós citamos aqui Renner, Klabin e outras empresas. Então, nessa perspectiva aí, então, entender que aqui no texto, principalmente, né, que o futuro ele é promissor. O Brasil tem grandes condições aí, né, de investir, principalmente em energia renovável, aí, de várias fontes e tal. Então, isso é uma questão que a gente pode ter como certo, né, se prosperando aí essa economia da sustentabilidade, a economia circular, o Brasil é um bom lugar, né, para se chegar, né, mais à frente aí nessa discussão. Então, para a gente poder encerrar aqui, eu vou trazer aqui o Cipriano, para que você possa já fazer aqui, então, essa discussão final aí. Então, Sérgio, amigos e amigos do coletivo Bancada do Livro, falando sobre essa temática aqui e considerando em particular a sociedade brasileira inserida nesse contexto de uma produção circular ou sustentável, o que se tem aqui são as condições, pedimos a gente, né, as condições para a implementação desse tipo de produção. É um país ainda que ainda não está totalmente tomado pela produção capitalista desenfreada, né, ou aquela que apenas suga a natureza. Ainda tem uma grande parte territorial, seja em vista da sua riqueza climática, em vez dessa riqueza florestal do seu território, e também tem iniciativas de políticas públicas também voltadas para isso, né? Então, essas condições estão dadas.
O que falta é a vontade agora que temos legislação boa, como do marco regulatório, temos alguns setores empenhados da iniciativa privada, como trouxemos aí ao longo desse debate, mas o que falta agora é que isso se torne um pacto, né? Um pacto entre os agentes o consumidor, a produção e as políticas públicas para que isso se torne uma realidade e que seja uma contribuição, como dissemos inicialmente, trouxemos um exemplo particular, só para ver que isso, inserido na organização social maior, ela representa uma inserção necessária, não ser muito, e uma das grandes dificuldades que se tem hoje é ainda o conservadorismo nesta área, ou então a falta de informação, o aspecto cultural, então há uma necessidade, inclusive, de educação para esse tipo de produção, mas já temos as condições postas, e era isso que eu queria trazer como consideração aqui, encerrando o conteúdo. Muito bem, eu acho que você colocou bem a questão, né? A possibilidade ela existe, ela está aberta, existem questões concretas para que isso ocorra, e no caso nosso aqui no Brasil, há uma perspectiva de futuro enorme aí dentro dessa questão da economia circular e da sustentabilidade aí, Sérgio. Pois bem, eu vou usar um exemplo curto e grosso, igual charuto, como dizia um amigo meu. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Cipriano e Isaldir. Eu, quando vejo discussão de economia sustentável, de dar ciclo bom às coisas, miro muito no exemplo da cidade de Uberlândia, que é uma comédia. Uberlândia passa o carro com o microfone falando assim: aqui está o carro que recolhe os produtos recicláveis da cidade. Passa no bairro uma vez por semana, o caminhão parece o Fórmula 1, dando um tirambaço nas ruas. Ou seja, não é por aí. Você tem, por exemplo, do lado da casa da minha cunhada e do meu cunhado, lá no Martins, tem uma. Eles dizem que é uma cooperativa de coleta de material reciclado. Mas a gente sabe que aquilo lá, essa coca não é Fanta, não. O negócio lá está meio complicado. Você vê que não é uma cooperativa. Então, o que ocorre? O que é o problema? O problema é simples. Se você não convencer a população de que você tem que dar melhor destino ao seu lixo, não adianta você dar forma a proposições equivocadas. Se você vê a nível nacional e mundial, Berlândia tem coleta seletiva de lixo. Tem de fato? Não. Tem cooperativas de catadores de lixo? Tem de fato? Também não. É só como diria o grande amigo, é um cosmético. É um cosmético. Não é de fato. Assim é o problema das iniciativas. Nós sabemos, por exemplo, que nós conhecemos um monte de gente, o Cipriano também conhece, que são produtores de hortifruti orgânicos. Mas eles comercializam onde? Não existe. Não existe programa para isso. Tem a política governamental, tem verba governamental, mas não tem essas coisas, não chega. Porque, na verdade, o que é? Deveria ser coroado como um produto público e de propaganda da cidade as produções orgânicas. Mas isso não é. Eu me lembro, os 4 anos que eu e o Isaldir ficamos na prefeitura, a dificuldade que era para adquirir os produtos das pequenas produções. É uma loucura. Por quê? Porque, na verdade, não tem, existe o conteúdo, a lei, não sei o quê, mas não tem o formato. Então, não é muito, sim. É preciso que levar a população ser informada. E aí o Cipriano tem razão. Isso é política pública. Política pública. Dizer, por exemplo, o município tem que dizer quais empresas em Uberlândia que são sustentáveis, que tem para sustentável. Nós sabemos? Não.
Uberlândia, de fato, o esgoto é despoluído? É. Nós sabemos que não é, que é mais ou menos, tá uma meia boca. Então, assim, de fato, é preciso mais política pública, mais informação e mais coisa bacana. Lembrando bem, o Corinthians, Cipriano, o Isaldir fica mangando aí, o Corinthians vai para Libertadores, para a fase de grupo. Esse cara fica falando coisa errada aí para nós. O Corinthians vai disputar a repescagem, né? Assim, deixa o Tolima, né, que era o algoz do Corinthians. Então pode ficar tranquilo com relação a isso. Bom, acho que nós conseguimos aqui dar conta, né, do nosso debate, da nossa discussão, né, trazendo aqui essa discussão, a economia circular, o futuro de hoje do Brasil, e a gente, acho que nós conseguimos fazer isso aqui, de certa forma, né? Falamos um pouco sobre os conceitos, falamos mostrando como isso acontece, empresas, né, brasileiras, inclusive, que trabalham, né, nessa questão da direção de sustentabilidade. Fizemos aqui também alguns contrapontos também de como que essa questão acaba sendo explorada, né? O Serginho acabou de lembrar aqui, existe os projetos, citou Uberlândia, amanhã é dia de passar aqui perto de casa o caminhão que faz que recolhe os descartes, né? Eu já tentei usar aqui o caminhão, mas é igual o Serginho falou, ele passa aqui como um tiro, na hora que você abre o portão ali, já tá 2 quarteirões, então não dá muito para mesmo que eu me esforce aqui dentro de casa, eu que a Tereza, a gente procura separar, né, fazer um descarte consciente, mas na hora de a gente eu acabo depois levando lá para o que eles chamam aqui de ecoponto, né, que você joga lá, mistura tudo e tal. Eu faço isso, mas realmente os programas existem, mas é necessário que a população também tenha consciência disso, tem como utilizar esses programas, né? Então, agradecer muito aqui as pessoas que nos acompanham, as pessoas que assistem ao nosso canal, colaboram com o nosso canal. Lembrando sempre que o nosso canal tem atividades aí, programas ao vivo, de segunda a sexta, e agora, nas últimas semanas, estamos tendo também no sábado, por volta aí das 18 e 19 horas. Uma forma de você contribuir com o nosso canal é compartilhando nosso conteúdo, curtindo nosso conteúdo. Então, agradecer sempre aqui a parceria aqui tanto do Serginho como do Cipriano. Já vou trazer aqui o Serginho, vou começar por você, fazer aí as despedidas aí da nossa audiência, Serginho. Um abraço a todos. Lembrar as pessoas que assistem, digam às pessoas que assistam os nossos programas e que entrem no debate conosco. Nós queremos debater, queremos que as pessoas conversem conosco, troquem ideia. Muito obrigado, Isaldir, muito obrigado, Cipriano. Bem lembrado, correto, né? Vamos gerar discussão aí. Ô, Cipriano, você também fazer aí as suas colocações finais aí, suas despedidas aí, Cipriano. Então, Sérgio, Isaldir, amigas, amigos do Colégio Bancária do Livro, só assim para uma síntese bem do que foi hoje, né? Que esse tema de economia circular ou sustentável, né? Não é nada revolucionário, assim, vai mudar a estrutura do sistema, e sim uma necessidade do sistema capitalista, né? Para que ele sobreviva e seja dado continuidade para as próximas gerações. Então, não ficar espantado, nossos ouvintes, nossos amigos e amigas aí do coletivo, que esse debate não mexe com a estrutura do sistema capitalista, pelo contrário, é uma necessidade do próprio, até mesmo desse sistema, né? E deixar aí nosso abraço, né, fraterno, aí a necessidade de construção de solidariedade entre nós, até parte disso, né? É cooperativismo, a partir desse sistema, é uma forma de solidariedade, e a esperança, né, de que as condições dadas levarão a implementar essa economia sustentável em cada cidade, cada bairro, cada município do Estado brasileiro como um todo, e dando uma contribuição para a preservação da humanidade em geral. Muito bem, então mais uma vez aí agradecer muito a todos aí que colaboram aí com o nosso canal, que o CBL, o Coletivo Bancário do Livro.
Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada